seguidores da RDK. Estamos aqui na nossa Corsã, aqui em Arroio do Meio, falando com André Finamor. Ele é gerente de relações institucionais aqui da casa, tem 25 anos de Corsã. E já adiantei para ele que a nossa pauta vai ser um pouco espinhosa, porque o que a gente traz aqui, André, são muitas reclamações. E eu parto lá de 2 anos atrás, quando tínhamos aqui a Corsã, quando tínhamos o nosso gerente, quando a gente vinha aqui, tínhamos uma equipe operacional aqui, então tudo era muito mais rápido, tudo era aquele atendimento pessoal, aquele olho no olho, né? E essa é uma das tantas reclamações que se ouve, né? Que não existe mais aquele atendimento tão prestativo, tu liga para os canais e em robô, e o atendimento efetivo não acontece. O que tu pode nos dizer sobre isso, André? Boa tarde aos ouvintes da Rádio RDK AM. Prazer falar com vocês com relação à questão dos atendimentos da Corsã. A Corsã ela está migrando para o atendimento digital, uma migração. Ou seja, porque ela fez a melhoria simples de seus canais digitais, quais são? 0800, um WhatsApp, um app, um site. Temos uma videochamada, no qual a pessoa pode se conectar diretamente a uma pessoa do outro lado, só que online, onde pode fazer. E temos aqui em Arroio do Meio também um atendimento físico, tá? 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, atendimento é físico. Na verdade, quando se falou, as pessoas terminaram, que era o Jaime, nosso gerente aqui, terminou se aposentando, tá? Temos pessoas capacitadas, novas para atender as pessoas todas que vêm, nossos usuários, que vêm, nossos clientes, vêm aqui, nós estamos aptos a atendê-los também e ser tão prestativos quanto o Jaime, que foi um excelente funcionário, meu colega por muito tempo, meu amigo, tá aí, agora está na sua aposentadoria, mas a gente está trabalhando para cada vez melhorar mais, mas nossos canais digitais funcionam, nosso atendimento presencial aqui é 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, manhã e tarde. E por que ocorreu essa migração? Na verdade, houve um entendimento da migração, todos os serviços estão migrando para o digital. Sim. A Corsã fez uma grande pesquisa a nível de estado, município a município, se verificou que das demandas do município de Arroio do Meio, por exemplo, apenas 10% delas eram demandadas fisicamente na loja. As outras 90% das demandas chegavam à Corsã, já eram por canais digitais. Então, se aproveitou, se viu, não, o público quer a digitalização. Então, a Corsã aprimorou seus canais digitais todos. Agora, a novidade, colocou uma videochamada também, tá? E com isso, se fez essa migração. Mas o atendimento continua aqui presencial, tá? Segundas, quartas e sextas. Tá, até às 4h30. Sim. Isso. Na semana, no princípio dessa semana, vocês tiveram uma reunião com o executivo, com o legislativo, e várias das demandas que eu venho trazendo para ti também foram tratadas nesta reunião. Uma das outras demandas, assim, que o pessoal tem reclamado muito, né, é esta questão da falta de água, onde se tem, geralmente nos finais de semana, que as pessoas ficam sem água, e isso sabe-se que a água é essencial para qualquer atividade que se faça numa casa, né? O que a Corsã tem a dizer sobre isso? E se vocês têm algum propósito, alguma expectativa para solucionar? Sim, na verdade o prefeito Sidney nos chamou na semana passada, já falamos com ele semana passada. Nesta segunda fez uma reunião com o prefeito Sidney, seus secretários e os vereadores todos. O prefeito Sidney convidou a Corsã para estar presente, junto com os vereadores, para debater as questões que a senhora trouxe agora. O que ocorre? O sistema, quando a EGEA assumiu a Corsã, aqui lá em 2023, a primeira questão que ela fez um mapeamento, não só em Arroio do Meio, mas no estado inteiro, das necessidades que se tinham, tanto em esgoto quanto em água. Tá? E se viu, então, se fez um raio-x da cidade de Arroio do Meio como um todo, das melhorias necessárias para se melhorar o abastecimento da cidade. Então a gente pegou, verificou, e se verificou agora a necessidade de ampliação da produção entre esses itens, de ampliação da produção de água
em especial para o bairro Novo Horizonte. Tá? E as zonas adjacentes são a parte alta, que é onde está o crescimento da cidade. Tá? Por quê? Porque ali a produção de água, tá? Nós estamos produzindo, quando chega o final de semana, quando tem um consumo maior, ela começa a oscilar o abastecimento lá para cima, nesse bairro e nas suas adjacências. O que foi o compromisso da Corsã com o prefeito? Nós perfuramos um novo poço artesiano, vamos fazer uma adutora, uma rede de água, de praticamente 1.400, 1.500 metros, tá? Para interligar esse poço, tá? E injetar água diretamente nessa região toda, resolvendo em definitivo as questões feitas. Qual é o prazo para isso? Isso. Tá? O prazo nós vamos até o final de agosto de Deste ano. 2026. De 2026. Ano que vem. Não, de 2026, deste ano. Ah, deste ano, claro, Deste ano, claro, 2026. perdão. Até Sim. o final de agosto, aqui, menos de 4 meses. Sim. Tá? Estaremos com a obra já operando, tá? De vez. O que ocorre? Semana passada ocorreu um evento, o TRG estava ampliando o seu posteamento, terminou atingindo a nossa rede de abastecimento de água, tá? E como ali a região, tá, já está, a produção está bem no limite, tá? A recuperação foi lenta, então por isso ocasionou a questão de um desabastecimento pontual devido a um atingimento pela região da nossa população. Mas agora, com essa obra em definitivo, soluciona de vez a questão do abastecimento, melhora significativamente toda a região. É o que se espera, né? É Sim, o que mas se isso espera. já está apresentando uma obra praticamente de R$1 milhão que será sim. posta ali, tá? Entre poço e elevatória, energização e execução da adutora, essa de praticamente 1.500 metros, tá? Para interligar e para melhorar todo o abastecimento. Em torno de R$1 milhão é o que iremos investir Um aqui investimento. nesses 90 dias, 100 dias que faltam. Então tá. Outra coisa, eu te disse que a pauta seria espinhosa, né? Outra reclamação que se ouve muito são cobranças indevidas, né? E também cobranças que estão sendo feitas em residências onde não há mais pessoas morando. O que se pode dizer sobre isso? Assim, a questão das residências onde não tem pessoa morando, o que ocorre? A nossa tarifa da Corsã, tá? Ela tem dois componentes. Um componente fixo, que se chama serviço básico, ou como taxa, que é R$ 41,03, tá? A residencial. Cada categoria tem um preço. Residencial 41, depois tem uma comercial, a industrial, a empresarial, cada uma tem um custo, mas o preço que é o do usuário comum nosso é R$ 41,03. Tá? Isso é um serviço básico. E a outra parte da conta, outro componente da conta, é o consumo, que muda de casa a casa. Às vezes uma pessoa consome 1.000 litros, 2.000 litros, 3.000 litros. Essa parte da tarifa, que se chama serviço básico, tá? Ela serve para remunerar a infraestrutura posta à disposição, independente de estar ligado ou não. Isso é uma decisão. A partir de outubro se mudou o regulamento. A Corsã, para deixar claro, a Corsã segue um regulamento do ente regulador, não é ela que faz o regulamento, ela cumpre a norma vigente. Tá? Desde a questão de valores, questão de preços, questão de como fazer, executar, ela segue um regulamento, ela segue as normas existentes. Não é a Corsã que faz as normas, seria muito fácil eu fazer as normas para mim mesmo cumprir. Tem uma agência reguladora que faz as normas, tá? Juntamente com os legisladores, fazem as normas e a Corsã cumpre. Então essa questão que a senhora falou das casas, das residências, mesmo estando vazias, as residências não tendo consumo de água, por exemplo, que é o caso, estando fechadas, elas devem, tá, é devido o serviço básico, porque o serviço básico, a função dele é remunerar a infraestrutura posta à disposição. Porque usando ou não, a rede está disponível. Então é isso que serve. Tá? Essa é a parte da conta. Tá? Então isso é uma determinação. Isso a parte foi mudada em outubro de 2025. Tá? Então começou a vigir em outubro de 2025. Por isso que algumas pessoas estão escolhendo, eu não pagava antes, não pagava porque mudou a normatização. A partir de outubro de 2025 começou a se cobrar o serviço básico, independente de estar usando ou não estar conectado ou não à rede. Entendi. Tá? A segunda pergunta foi das contas altas. Isso. Tá? A questão das contas altas, a gente sempre costuma dizer o seguinte: a gente gosta de analisar um caso concreto, de conta a conta, é a forma mais justa com a pessoa, porque existem várias razões da conta ter alterado uma média.
desde um consumo maior, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo, no verão. No verão eu consumo 30% a 40% mais de água, é uma média que se tem. A média da Corsã no verão aumenta 30%, 35%. Então eu tenho uma conta mais alta no verão do que no inverno. Se eu comparar a minha conta de janeiro de 26 para janeiro de 25, a média é muito parecida. Eu não posso comparar janeiro com julho, sim, por exemplo. sim. Então, na verdade, isso é um fato que aumenta a conta. Os dias de consumo, se eu tenho uma leitura que eu faço de 30 em 30 dias, eu tenho uma conta média. Agora, se eu faço uma leitura com 20 dias, o que é permitido, e no mês seguinte faço com 40 dias, eu vou ter dias de consumo, dobro de dias de consumo, vai ter praticamente, se mantiver uma média, o dobro da conta. Então, essas questões todas, o que a gente sempre diz, questão de conta alta, traga a conta para a Corsã, analise e traga para a Corsã analisa todas as contas, é a forma mais justa de trazer caso aqui, a caso. Trazer aqui. Aqui pode trazer para a Corsã, pode trazer, levar aqui para a Corsã analisa todas as contas. Todas as contas serão analisadas, todos os casos de contas, de dúvidas, porque isso é a forma mais fácil de fazer. Porque existem vários pontos que podem aumentar a conta. Sempre que a gente vê uma conta, a gente analisa, a questão do valor, ela fica, eu tenho que primeiro entender a conta, ver como chegou naquele valor. Então, primeiro, vou ver o consumo da pessoa, se está dentro ou fora da média. A média que eu vejo sempre dos meses homônimos anteriores. Janeiro, fevereiro, tendo uma média. Depois, se eu tenho um crescimento abrupto do consumo, o que gerou aquele crescimento naquele mês? A pessoa sabe, não, eu enchi uma piscina, por exemplo, ou não tive nada, aquele crescimento continua. Tá? O que ocorreu? Se continua, possivelmente pode ser um vazamento interno. Pode ser um vazamento interno. Tá? Às vezes a pessoa fala, mas erro de leitura, sim, erro de leitura pode, é um deles. O meu leitura pode ter lido e viu que está errado. Ele botou, em vez de botar 12, botou 21. Pode ocorrer também. Mas essa questão, então, sempre que se faz uma conta, tem que se olhar a conta e verificar a leitura anterior e a leitura atual, por exemplo, nesse caso. Se achei que não está condizente a leitura, eu posso no relógio verificar se está certo os números apontados. Tá? É isso. Então, são vários casos que podem ocasionar o aumento da conta. Isso. E o mais correto é trazer a conta para nós, para analisar caso a caso. Ótimo. E trazer aqui, então, segunda, quartas e sexta. Sim, segunda, quarta e sexta, pode trazer diretamente para a Corsã. Sim. Você vai analisar todas as contas. Ótimo, ótimo. O que o prefeito Sidney tem feito e alguns vereadores, eles recebem as contas lá e encaminham para a Corsã. Eles recebem as contas, eu quero que você receba a conta aqui e mando para a Corsã verificar. Pode ser também como melhor entender o usuário. Ótimo. Então, a RDK agradece, né, que o senhor veio aqui na Corsã, em Arroio do Meio, para nos atender. E eu espero que dentro de pouco eu possa vir aqui e fazer uma pauta positiva, né? Não, mas deixa eu falar, dona Glacina, vamos uma pauta positiva agora. Nós vamos lançar, quando nós for iniciar a obra do poço, essa que eu lhe falei, da doutora. Sim. Nós vamos lhe avisar, nós vamos cobrir o início da obra. Ótimo, tá? então. E vai resolver em definitivo. Isso, daí teremos uma pauta positiva sobre a Corsã, certo? Obrigada, André. RDK de Arroio do Meio.